Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 69, de 180, Comunicações, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 69 de 180, Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo Comunicações. E neste capítulo, que Emmanuel intitulou Comunicações, ele utilizou esta passagem que foi anotada por João. João, como sempre, nos coloca informações importantíssimas. E aqui ele escreveu: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Naquela época, ele já tinha consciência disto. Ele sabia perfeitamente que as comunicações existiam, porque ele era médium, ele recebia essas comunicações. Porém, aqui, ele nos alerta para o fato daqueles espíritos que não são de Deus. Isto é, não vieram trazer nenhuma mensagem de Deus. É um embusteiro, é uma criatura que vem enganar. E esta é a palavra certa. Ele vem enganar o médium ou aquele que está querendo receber a manifestação. Emmanuel, ele já nos começa assim dizendo: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual,
quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com além. Emmanuel está dizendo que os novos discípulos, que somos nós, em nossos agrupamentos, isto é, em nossas casas espíritas, nós queremos fazer esse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas ele nos alerta porque isto quase sempre ocorre de nós termos a ansiedade para estabelecer uma comunicação clara e perfeita com o além. É isto que ele já inicia nos esclarecendo. Na segunda parte, diz assim: se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Ele está informando que, se muitas vezes aparecem fracassos neste particular, isto é, nós estamos querendo estabelecer uma comunicação, e se nós fracassamos, então ele está afirmando que muitas vezes essas experimentações são falhas de êxito. E explica por quê. Porque a maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Isto é, ele quer fazer a comunicação muito mais pelo egoísmo próprio. E não porque ele está querendo trabalhar por uma forma, por uma causa edificante, para ajudar o próximo, por exemplo. Ele quer se dizer médium. Daí essa colocação, porque é o grande equívoco nós querermos recebermos, por exemplo, entidades de grande luz, porque isto é fruto de egoísmo. Isso é uma questão que não tem como dizer outra. Estamos querendo receber um espírito de grande luz. E é onde há aí o auto-engano. Ele ainda coloca que o propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Veja bem, se o médium que está trabalhando nessas comunicações, se ele acredita que aquele espírito só vem se comunicar com ele, aí abre uma larga porta ao engano. É muito interessante isto, né? Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele aparece em comunicações em diversos lugares do Brasil. Não existe uma pessoa, somente um médium. A comunicação dele se dá por diversos médiums. E aí é onde ele coloca agora. Então, se a pessoa está com essa questão de egoísmo, soberba, achando que a comunicação só se dá através dele, ele diz que através dela, através dessa pessoa, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. O que ele está se referindo aqui ao templo, na verdade, é também ao grupo espírita, mas é mais precisamente, ele penetrou na mente do médium. É por isso que ele fala, penetrou no templo. Então ele penetrou na mente do médium de tal forma que ele ali comanda. O médium acha que não. Mas na verdade ele já está comandando, porque ele tem instrumentos nocivos e por isso ele pode penetrar. Ele tem artimanhas, ele já conhece como dominar uma criatura. Isto acontece por quê? Porque o aprendiz, aquele médium que está querendo receber
uma comunicação de um espírito de grande luz, por exemplo, ele cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Isto é, ele acha que aquele espírito é de grande luz, porque ele assim o disse. Eu sou João, o evangelista, por exemplo, né? E é isto que acontece. Então ele se torna uma presa fácil desses espíritos que não são de Deus. Ou seja, eles não estão trazendo uma mensagem de Deus. Nesta outra parte, ele diz assim: bela e humana a dilatação dos laços de amor, que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Muito interessante isso aqui, porque ocorre que quando a pessoa está iniciando na mediunidade, ele então, muitas vezes, ele quer se comunicar com o pai, quer se comunicar com seu irmão, e é isto que vai acontecer. Nessa dilatação dos laços de amor, ele então, com os familiares, com aqueles que o precederam, isto é, aqueles que já foram na frente para o mundo espiritual, é muito bonito. Só que muitos fazem isso. É onde Emmanuel diz que é inaceitável. Este estudante obrigue a seu pai e seu irmão a interferir nas situações particulares. Então, se ele tem uma comunicação com o seu pai ou com o seu irmão, ele muitas vezes quer, em proveito próprio, que eles resolvam um caso particular que só lhe diz respeito. É realmente um absurdo, porque o plano espiritual, ele não foi aqui nos mostrado para que nós possamos tirar proveito próprio. Isto é um equívoco muito grande. Os espíritos benfeitores, e até os que já são um pouco esclarecidos, que estão no mundo espiritual, não se presta a esse tipo de serviço. Não é assim? Ele diz que haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. Isto é, ele está dizendo que sempre haverá pessoas encarnadas ou talvez também desencarnadas, que ele esteja aqui querendo dizer, que tenha luz para dar para o outro. Dispense é exatamente doar luz para o outro. Na conclusão, diz ele, o programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. A palavra inscientes, que tem o in, que significa não, então seria não cientes, ou seja, não sabem, ignoram de suas necessidades próprias. Então fica assim, que o programa de semelhante assistência, porque o programa da mediunidade é um programa de assistência, é um programa onde o médium vai ser um intercâmbio para, por exemplo, psicografar uma carta de um filho que faleceu prematuramente e a mãe está ali chorosa, querendo a comunicação do filho. Por isso que ele diz que o programa de semelhante assistência, que é a comunicação espiritual, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, que muitas vezes não têm noção de suas próprias necessidades. Olha que coisa interessante. Se o médium ele não tem nem noção das suas próprias necessidades, como ele vai ver a necessidade daquele que está aguardando um comunicado do além? Não tem como. Porque ele é ignorante, ele não tem consciência das suas necessidades, não é?
e muito menos terá dos outros. E aí, onde Emmanuel diz, em virtude disso, recomendou ao apóstolo que os discípulos atentem, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar se o visitante vem de Deus. Então, em virtude do que foi dito, principalmente no que se concerne a parágrafo anterior, que ele diz que esse programa ele tem que estar em sintonia com as pessoas que estão encarnadas, com os espíritos que estão desencarnados, para organizar isto. Agora, é o que ele diz, em virtude disto, dessa necessidade, é porque recomendou o apóstolo que o discípulo atente também, não para quem fale. Isto é, ele não tem que ficar atento para aquela pessoa que está falando, porque essa criatura que está falando, que está se passando por um espírito de luz, ele é enganador. Ele realmente tem uma condição para convencer, com palavras brandas, não é? Falando ali como até aquele espírito de luz fala, não é? Ele imita muito bem. Então, ele diz que não atentemos para o que ele fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Certificar pela essência das palavras significa tomar bem atenção, porque essa criatura que está se passando por um espírito de luz, ele a princípio ele engana, mas se nós começarmos a atentarmos pela sua fala, nós vamos percebendo que muitas vezes ele não tem o conhecimento daquele espírito de luz. A maioria das vezes. Ele tem um conhecimento muito pequeno. Então, ele muitas vezes cai nessa contradição, nesta questão, não é? Porque o espírito de luz tem conhecimento. O espírito de luz não fala tudo o que ele pode falar, porque a pessoa que está recebendo muitas vezes não está preparada para receber. É muito interessante isso. Para mim foi muito importante. Espero que tenha sido também para você esta lição, para que nós possamos ficar muito atentos quanto às comunicações. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.